Estamos de volta com o programa Código de Honra, em parceria com o Instituto dos Advogados de São Paulo e o Tribunal de Justiça, hoje entrevistando Flávio Maia. Flávio, o que tem sido feito para evitar, para tratar da questão do superendividamento que hoje afeta milhões de pessoas aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, a gente deve definir o que é superendividamento, né? Vamos entender superendividamento como a impossibilidade de uma pessoa física de boa fé não conseguir pagar as suas dívidas que se vão acumulando. Dívidas de consumo, não dívidas tributárias ou de pensão alimentícia ou de delitos. Não é? E o problema, em primeiro lugar, nós não temos uma legislação adequada. A legislação sobre insolvência civil não responde à necessidade prática de quem está nessa situação. E, em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar que não é completamente verdadeiro o fato de que as taxas de juros altos são responsáveis pelo superendividamento. Porque já foi feita pesquisa no sentido de que, mesmo que os empréstimos fossem de graça, ou seja, que a taxa de juros fosse zero, há possibilidade do superendividamento. Vamos imaginar uma pessoa que ganha R$3.000 por mês. Pega um empréstimo de R$10.000 para pagar em 10 prestações de R$1.000, juro zero. Pega o segundo empréstimo assim, pega o terceiro, já está superendividado. A questão é de gerenciamento financeiro. Então, há necessidade de educação financeira maior, há uma necessidade, muitas vezes, de tratamento psicológico. É comum as pessoas se superendividarem por questão de ansiedade, para fugir de alguns problemas, isso é comum, infelizmente. E do lado dos bancos... O sujeito já está sem dinheiro e ainda vai ter que... Pois é, tem que ver um programa. Um programa. Há vários... Não, mas há algumas defensorias públicas no Brasil fazem um trabalho bastante interessante nesse sentido, de dar um aporte psicológico e também chamar os bancos para uma renegociação de boa-fé. E a necessidade também, esse sim é um ponto que a legislação brasileira precisa ser alterada, para que o cadastro positivo seja feito de tal forma que todas as dívidas, se o consumidor não se opuser expressamente, serão lançadas num cadastro. De sorte que, nesse exemplo que eu dei há pouco, aquele consumidor tivesse tomado o primeiro empréstimo de R$10.000 com 1.000. Quando ele fosse pegar o segundo empréstimo de R$10.000, o outro banco já veria que haveria um comprometimento de 2/3 do salário, o que leva ao superendividamento. Se não houver um cadastro positivo, esse segundo banco não saberia que aquele consumidor está já no seu limite de capacidade de pagamento. Então, essa questão do cadastro positivo é fundamental, ao meu ver. E, além, para resolver o problema, mais informação, mais educação e uma alteração legislativa, como disse há pouco, específica para essa questão do superendividamento. Flávio, e com relação às medidas que precisam ainda ser tomadas no Brasil para baixar os juros? Bom, essa é uma questão complexa. Se eu fosse falar sobre ela, daria um programa só sobre isso. Mas eu vou resumir. Primeiro, uma divisão entre duas partes dos juros. Ao juro básico da economia e aos juros bancários. O juro básico é aquele, aqui no Brasil, a chamada taxa Selic, aquela pela qual o governo paga seus compromissos, paga seus títulos. Essa taxa Selic, para se baixar mais, precisa haver uma desindexação maior da economia, apesar de mais de 20 anos depois do término da hiperinflação, ainda temos indexações automáticas em vários setores da economia, e isso precisa ser extirpado. E, em segundo lugar, a confiança no governo, né? chamado equilíbrio fiscal, significa que o governo não vai gastar mais do que arrecada. Se houver uma segurança nesse equilíbrio, a taxa vai, o mercado aceita, a comunidade toda aceita que a taxa básica seja mais baixa. E o segundo, as taxas bancárias,
o chamado spread, que é a diferença entre que o banco capta e a taxa de juros pela qual ele empresta, aí há vários elementos. Eu vou destacar dois, já que temos um tempo mais curto. E o primeiro deles diz respeito à inadimplência. No Brasil, a inadimplência é muito alta se comparada a países do mesmo nível de desenvolvimento econômico e social. E isso se deve a fatores, como eu já mencionei, do superendividamento, mas também a necessidade, como já mencionei também, garantias mais expeditas e o judiciário também ter uma postura mais proativa no sentido de que haja uma maior rapidez no julgamento dessas questões. E o segundo ponto a atacar é a questão dos lucros dos bancos. Todo mundo diz que os lucros dos bancos são excessivos. E aí várias propostas se põem à mesa. Alguns mais radicais já dizem, vamos taxar os juros no Brasil. Isso já foi feito durante o regime militar, houve ou limitar os juros. Não é? Houve limite de juros e não resolveu a questão. A questão do voluntarismo. Durante o governo, o primeiro governo da Dilma Rousseff, ela deu a diretriz de que os bancos públicos, que representam mais de um terço do crédito no Brasil, baixassem a taxa de juros. O raciocínio é o seguinte: ora, se os banqueiros não têm escrúpulos, cobram juros excessivos, esse banqueiro sou eu, o Estado, eu sou o governo, eu sou responsável por um terço, então eu que sou um benfeitor, eu vou baixar os juros dos bancos públicos. E o que aconteceu? Não funcionou, os bancos públicos ficaram mais endividados, houve a necessidade de aporte de recursos públicos, então também esse voluntarismo não resolve. A meu ver, a grande solução aí está numa maior competitividade. O Banco Central tem adotado passos como, por exemplo, a portabilidade, a possibilidade de trocar de bancos nas suas dívidas. O Banco Central tem feito a publicação, desde 1999, são publicadas as taxas médias no mercado, no site do Banco Central, justamente para incentivar a comparabilidade e a concorrência, mas eu acho que a questão básica é a concorrência. Então, para aumentar a concorrência entre os bancos, o que precisa ser feito? Bom, se pensou originalmente em incentivar a criação de novas instituições financeiras. Mas aí há um paradoxo. Justamente por causa das grandes crises financeiras, por causa da crise de 2008, há uma entidade, o Banco para Compensações Internacionais, situados em Basileia, adota regras, ou baixa regras, para haver uma segurança maior do sistema financeiro, para diminuir a alavancagem, uma capitalização maior. Essas regras, na verdade, impedem o surgimento de novos bancos de grande porte, porque e esse fenômeno aqui no Brasil, em que 5 bancos têm 80% do mercado, é encontrável em vários outros países. Na Inglaterra é exatamente a mesma coisa. No Reino Unido, 5 bancos têm 80% do mercado. Na Austrália, 5 bancos têm 80% do mercado. Porque só eles conseguem no Canadá, se adaptar a essas regras. E aí surgiu uma luz no fim do túnel, com a possibilidade das chamadas fintechs, as empresas de tecnologia financeira, atuarem no mercado e, como não tem custo físico com agências e número de empregados muito vultosos, eles poderem oferecer serviços a preços mais baratos. E justamente o órgão da concorrência no Reino Unido criou uma entidade chamada Open Banking Authority para que houvesse o credenciamento dessas fintechs e o consumidor, o cliente bancário, pudesse obrigar o banco a aceitar que aquela fintech fosse facilitar os pagamentos ou gerir as suas contas. Então, há uma possibilidade de aumentar a concorrência nesse setor. Esse ano também entrou em vigor, na União Europeia, o PSD2, que é um sistema
em que os bancos têm que compartilhar com essas fintechs o sistema de pagamentos. Então, pagamentos mais expeditos, na parte de gestão de contas, algo que eu me lembrei, a fintech pode advertir quando estiver próximo de entrar no cheque especial. Há fintechs que organizam as contas de vários bancos, é comum as pessoas terem contas em vários bancos. Essa fintech organiza de sorte que indica onde é melhor sacar naquele momento, onde é melhor investir. Que interessante. Então, isso é uma tendência. Mas há uma possibilidade de as grandes empresas de tecnologia mundiais entrarem nesse mercado. Em março desse ano, houve o anúncio de que a Amazon, a maior varejista dos Estados Unidos, estaria em parceria com o JP Morgan. O JP Morgan é o maior banco dos Estados Unidos. E o que seria? Qual a finalidade dessa parceria? Seria utilizar o sistema bancário para facilitar as vendas feitas online pela Amazon? Ou a Amazon queria sentir como funciona o mercado financeiro e ela própria vir no futuro atuar como uma instituição financeira? Houve uma pesquisa nos Estados Unidos também esse ano, dizendo que várias pessoas confiariam mais na Amazon do que nos seus bancos tradicionais. Isso é algo que pode acontecer, não é? E se houver uma concentração desses gigantes, nos Estados Unidos há um acrônimo chamado GAFA, Google, Apple, Facebook e o Amazon. Se esses 4 decidirem entrar no sistema financeiro, pode haver, no futuro, outra concentração, talvez mais grave do que a que temos atualmente. Né? Mas são cenários com os quais nós temos que nos preocupar. Flávio, eu quero agradecer a sua participação. Esse assunto tem muita coisa para a gente discutir, tem um tratado verdadeiro para se falar. E contamos com você para um próximo programa, se você tiver disponibilidade. E se você quiser fazer mais alguma consideração final, a gente está aqui às ordens. Eu gostaria de agradecer a sua oportunidade. É sempre bom compartilhar os grandes temas da área do direito bancário, onde há muito por fazer ainda. Muito obrigado. O Código de Honra vai ficando por aqui e nós convidamos você, telespectador, a nos acessar através do nosso site códigodehonra@iasp.org.br com sugestões, perguntas que sempre nos auxiliam muito. Muito obrigada.